Muito bem, estamos gravando. Então, hoje, a história da igreja, sexta aula, vamos estudar sobre o imperador Constantino. Hoje, dia 30 de junho de 2020. Imperador Constantino. A linha cronológica do tempo, são coisas que nós já vimos, né? Hoje nós vamos estudar sobre Constantino. Depois de Constantino, teve o imperador Teodósio. Aqui passam vários imperadores, né? Tem aqui a pilhagem de Roma pelos bárbaros, né? Depois tem a queda de Roma, e Justiniano, ele é praticamente um sucessor de Teodósio. Tem Constantino, Teodósio e Justiniano. Já vimos, não falamos nada sobre Santo Antão, que era um dos pais da igreja. Hoje nós vamos falar do Concílio de Nicéia, um pouquinho de Atanásio e Basílio nós já vimos, e Ambrósio, né? Jerônimo, Agostinho e Leão. Concílio de Calcedônia não vamos falar ainda. E depois a gente tem aqui o Gregório Magno, que vai estar lá na frente. Então é onde a gente vai chegar. Hoje a gente vai falar muito sobre Constantino e o Concílio de Nicéia. Espera só um pouquinho, ligar o computador aqui. Essa aqui é uma imagem de Constantino, eu acho que dá para vocês verem aí, né? É uma escultura dele, né? O nome dele é Flávio Valerius Constantinus. Nasceu no dia 22 de fevereiro de 272, aproximadamente, né? Numa cidade chamada Naísso, na Sérvia. Os pais eram Constantinos Cloros e Flávia Júlia Helena, nome bonito. A juventude ele passou na corte de Diocleciano em Nicomédia, já era lá no norte da Turquia, Nicomédia, né? Ele foi proclamado imperador Augustus pela tropa do exército, né, no dia 25/7/306. Até então ele era um imperador menor, né, não era Augustus. Depois ele foi então promovido para Augustus. Ele morreu no dia 22/5/337, então ele viveu 28, mais 60 e poucos anos, 65. Foi sepultado na igreja dos Santos Apóstolos de Constantinopla. E aqui está mostrando aonde ele nasceu, que hoje é a Sérvia, aqui, ó, Mécias. Então aqui a gente tem, ó, Roma, está aqui, né? Aqui, ó, a gente vai ter, por enquanto, é Bizâncio, e aqui é Nicéia. A gente vai falar ainda sobre isso. Essa daqui é Santa Helena, que era a mãe de Constantino. Vocês, acho que quem veio do catolicismo, acho que lembra de Santa Helena, né? Ela foi uma das mulheres naquela época e que foi para Jerusalém e que tentou levantar todas as relíquias de Jesus. Inclusive, ela trouxe um pedaço da cruz de Cristo e tal, mas é lógico que isso aí é uma lenda, né? Mas ela descobriu várias coisas lá em Jerusalém, né? Por onde Jesus passou e tudo, né? Foi uma grande descoberta. Era uma mulher sensacional. Vamos falar da conversão de Constantino. Então, Constantino, quando ele subiu ao cargo de imperador, eles tinham mais três homens que ele estava guerreando, que também eles governavam o Império Romano. Então, numa das batalhas, que é esse Macêncio, em 28 de outubro de 312, o que aconteceu? Ele teve uma visão de que apareceu uma voz para ele na visão, né, no sonho, na verdade foi um sonho, falou assim, olha, com esse símbolo você vencerás. Então, esse era o símbolo que ele tinha visto no sonho. Esse X aqui é uma letra grega
que é de Cris. E esse aqui, que parece um P, é Rho, é Crisro. Então, é Cristo no grego. Então, o que ele fez? Ele desenhou esse símbolo no escudo de todos os soldados. E com isso ele acabou vencendo essa guerra, né? Então, lá no arco do triunfo em Roma, tem esse símbolo aqui. Então, foi com esse símbolo aqui que ele venceu. Então, com isso, ele começou a gostar do cristianismo, né? Alguns historiadores consideram a conversão de Constantino uma manobra puramente política, até porque muitas das coisas do paganismo foram mantidas em sua vida. Ele não deixou de adorar o deus Mitra, que era o deus do exército dos romanos, né? Que veio de uma tradição de lá da Pérsia, e ele conspirou, né? Assassinou e até mesmo reteve seu filho seu título, né? De Pontífice Maximus dessa religião, que indicava a sua posição de líder do culto religioso pagão do Estado. Mas essa tese tem uma sustentação frágil, né? Mas, na verdade, ele nunca abandonou a religião dele de Mitra. Tanto é que ele é que deu a sugestão que se comemorasse o nascimento de Jesus no mesmo dia do nascimento do deus Mitra, dia 25 de dezembro, né? Como foi, então, a ascensão do cristianismo? Com a conversão de Constantino, surgiu uma profunda transformação que constituiu um acontecimento de maior importância na história universal e introduziu uma época radicalmente nova, não só para o Estado romano, como para a Igreja. Então, por causa da sua conversão, a coisa já ia começar a mudar de figura, né? Após a sua conversão, o cristianismo logo passou do isolamento, né? Que, segundo a lenda, era em catacumbas, ou se não eram em lugares, né, escondidos. No início do século IV, né, no século IV é o ano 300, né, o movimento era uma minoria perseguida. Contudo, o apogeu desse século ocupava a posição de religião estabelecida já no Império, né? Assim, a Igreja cristã foi agregada ao poder do Estado e assumiu uma responsabilidade moral com toda a sociedade. Inicialmente, sob a orientação de Constantino, a Igreja refinou sua doutrina, desenvolveu sua estrutura e algumas pessoas, como o historiador Eusébio de Cesareia, né, que nós já falamos sobre ele, enxergaram a adoção do cristianismo por Constantino como uma vitória dessa religião sobre o império. Outros, como os monges, acreditavam que a cultura estava capturando o cristianismo. Então, o cristianismo ele ia começar a obedecer uma hierarquia mais rígida. Então, a gente vai começar a perceber que o direito canônico vai começar a se desenvolver a partir de Constantino, né? E esse direito canônico é que vai estabelecer todas as leis, né, em que vai estar baseado o catolicismo de hoje, né? Constantino representa a passagem da época do cristianismo católico universal ao início da época do Império Cristão, que vai de 312 até 590. A cristianização do Império e a interferência imperial nos assuntos da Igreja estava apenas se iniciando, e é possível identificar as consequências disso até hoje, né? Então, houve uma grande influência entre o Estado e a Igreja, que isso teve algumas consequências que a gente vai ver através da Idade Média. A partir de 312, Constantino favoreceu o cristianismo abertamente e permitiu os ministros cristãos desfrutassem da mesma isenção de impostos que os sacerdotes pagãos. Então, os sacerdotes da religião de Mitra, principalmente, né, não pagavam os impostos. Assim, então, como eles um tipo de uma isonomia, né? Então, os sacerdotes também não pagariam os impostos. Aboliu as execuções por crucificação. Então, todo aquele negócio, o horror, né, da crucificação terminou ali. Suspendeu as batalhas dos gladiadores com pena por crime e, no ano 321, transformou o domingo em feriado público,
E esse domingo era um domingo que se comemorava também o culto à Mitra. Mas o que acontece? Os cristãos também se reuniam no domingo, né? Então, a maioria dos cristãos se reuniam ou nas casas ou em algum lugar, sempre aos domingos, e celebravam o culto no domingo. E com essa tradição, então, nós passamos a guardar o domingo como sendo o dia da ressurreição de Cristo, né? E a nossa Páscoa acabou sendo domingo, e a gente tem o domingo como um feriado, né? Ao contrário dos judeus, que tem o sábado. Mas houve também uma polêmica a respeito das datas, né? Que depois a gente vai falar sobre isso. Então, quais foram as principais realizações? Primeiro, em 313, ele ofereceu ao Papa o Palácio de Latrão, que fica lá em Roma, né? E iniciou a construção da Basílica de Latrão, onde é hoje o Vaticano. Em 320, fundou sobre o túmulo de Pedro, na colina do Vaticano, no meio da necrópole pagã da Via Cornélia, a Igreja de São Pedro. Em breve se seguiria o lançamento dos fundamentos da Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Quem foi em Jerusalém conheceu a Basílica do Santo Sepulcro, foi ele que iniciou aquela igreja, né? Sucedendo-se a Igreja da Natividade em Belém, através de sua mãe Helena. Então, Helena teve essa influência de construir a Igreja da Natividade. A última vez, quando eu fui em Israel, foi em 2008, eu acho, nós não conseguimos ir na Igreja da Natividade, né? E a Igreja do Palácio Imperial em Trier e outras, né? Então, ele ajudou, né, e ordenou a construção de várias igrejas pelo Império. Em 330, fundou Constantinopla, a antiga cidade de Bizâncio, como sua primeira residência cristã, uma vez que Roma já não agradava por causa da atmosfera predominantemente pagã. Foi denominada como capital do Império Bizantino, ou o Romano do Oriente. E desde 330, ela foi capturada em 1453, então praticamente ela durou 1.100 anos, né? Foi conquistada pelo Império Turco Otomano, né? E mudou então o nome da cidade de Constantinopla para Istambul. Essa daqui, ó, é a Catedral de Santa Sofia, maravilhosa, né? E ela hoje ela é uma sinagoga, né? Uma sinagoga não, uma mesquita. Essas torres aqui, que tem o nome, acho que Marinete, não sei, essas torres que representam, então, a construção do islamismo, né? Antes não tinha essas torres pontiagudas que o islamismo aqui chamam-se minaretes. Isso, minarete. Obrigado. Esse aqui é uma outra foto dela, né? E se vocês quiserem saber mais, visitem esse site aqui, ó, que ele tem vários slides sobre a Santa Sofia. Então, agora nós vamos ver a Igreja no Império. O bispo Eusébio de Nicomédia também é uma cidade lá da Turquia, batizou o Constantino pouco antes da sua morte, em 337. Após o batismo, Constantino se recusou a usar novamente aquela sua túnica imperial roxa, né? E para partir dessa vida, ele preferiu usar as suas vestes brancas do batismo e morreu com ela, né? A igreja agora ficou sob o poder do império. Então, o imperador Teodósio transformou a crença no cristianismo numa ordem imperial, ordenando aqueles que seguem essa regra que adotem o nome de cristãos católicos. Aqui nasce, então, através de Teodósio, no ano 381, é que ele emite a ordem real em que ele deixa então a igreja cristã como uma religião do império, e aqui eles passam a ser chamados de cristãos católicos. Aqui nasce então o catolicismo.
em 381. Quais foram os avanços teológicos, né, no tempo de Constantino? Primeiro, teve o Concílio de Nicéia, em 325, na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor, que nós vamos ver. Teve a rejeição das doutrinas modalistas e subordinacionistas, defendida por Ários. Nós vamos passar por ela um pouquinho. A aprovação do credo niceno, que se tornou padrão nas igrejas romanas, oriental e anglicana. Então, veja, esse credo ele tem influência até hoje. E vocês vão perceber que é uma obra maravilhosa, esse credo. É uma coisa fantástica. Ele não está, né, na Bíblia, mas como nós vimos que os católicos eles não têm somente a Bíblia com a palavra de Deus, né? Tudo que isso é resolvido nos concílios ou aquilo que o Papa fala em cátedra é a voz de Deus, né? Esse Papa falar em cátedra, que fala da infalibilidade papal, foi votado no Concílio do Vaticano II. Concílio na cidade de Nicéia, que é a cidade na Bitínia, né, que é a atual Turquia. Então, vocês vão ver aqui, ó, que tem a Nicéia e Constantinopla. Aqui Nicéia e aqui Constantinopla. Então, aqui, ó, a gente pode ver Éfeso, Esmirna. Então, aqui era a Ásia Menor, que é a Turquia, né? E aqui tudo é o norte da África, né? E aqui Roma. Então, tudo isso aqui era um império romano. O Império Bizantino já dominava tudo isso aqui, né? Então, ele mudou a capital de Roma para cá, né? Criou Constantinopla, que é uma cidade bem fortificada, né? Era, né? E Nicéia, onde teve o primeiro concílio ecumênico. Então, a gente fala que a Turquia foi a capital dos 12 concílios. Ela tem orgulho disso, tinha, né, orgulho disso, antes de virar tudo muçulmano, tinha orgulho disso até pouco tempo, né? Então, no Concílio de Nicéia, por que aconteceu o concílio? Porque teve alguns eventos anteriores que não estavam resolvidos. E quais eram esses eventos? Primeiro, tinha uma perseguição em 303 até 311, decretada por imperador Diocleciano. E essa perseguição destruiu diversas igrejas e também diversos escritos, coisas manuscritas, pergaminhos, foram todos destruídos, queimados, né? E também destruíram as igrejas. Então, essa perseguição praticamente durou 8 anos. E essa perseguição, então, ela foi abrandada pelo Edito de Tolerância de Galério, que foi logo após Diocleciano, né, em 311, e o Edito de Milão, de 313, assinado por Constantino e Licínio. Então, eles abrandaram essa perseguição. E ainda havia a coisa mais que talvez ameaçou muito a igreja, foi essa controvérsia da doutrina ariana entre Alexandre de Alexandria, né, um bispo de Alexandria chamado Alexandre, e o bispo Ários, sobre a compreensão teológica do filho em relação ao pai. Isso parece pouca coisa, mas não era, né? Isso aqui foi um divisor de águas. Veja só, a visão de Ários era assim, ó, o filho era eterno ou criado por Deus e, portanto, inferior ao pai. Se Cristo foi criado por Deus, então ele era inferior ao pai. Então, ele se baseava no texto de João 14, 21. O pai é maior do que eu, quando Jesus falou isso. Em Colossenses 1,15, o filho é o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito da criação, então ele foi criado. E se ele foi criado, ele é um Deus menor. Então, essa que era a confusão. Então, o que aconteceu? O bispo de Alexandria, o bispo Alexandre, e seu auxiliar Atanásio, né, defendiam que o pai e o filho sempre existiram juntos. Eles também se basearam em João 30:10. Eu e o pai somos um. E João 1, o verbo era Deus. Então, com isso, eles conseguiram prevalecer sobre a doutrina de Ários.
Mas só que isso aí não aconteceu assim, olha, o cara falou doutrina ontem e hoje já se rebateu e acabou. Não, essa doutrina de Aríus estava espalhada em quase todas as igrejas. A gente vai ver na Idade Média que tem alguns missionários católicos que foram pregar, principalmente lá na Bretanha, que o que eles ensinavam era a doutrina de Aríus, sem saber. Os cristãos viviam sob esse pensamento de Aríus, né? Que Jesus era inferior ao Pai. Então, ainda aqui não estava estabelecida a doutrina da Trindade, nem se falava nisso, né? Mas então, o primeiro passo para começar a firmar uma doutrina da Trindade foi quando o bispo Alexandre venceu, né, com os argumentos, a doutrina de Aríus. Essa polêmica começou então, né, se espalhou por diversas regiões do Império. Para o imperador, isso aí era uma questão menor, não era isso que estava em jogo lá. O que estava em jogo era a unidade do reino, né, do Império, consolidada através de uma religião. Então, ele enxergava mais a religião como um instrumento de domínio, não é? Não estava muito interessado nas polêmicas teológicas. Então, o credo cristão foi aprovado em 19/6 do ano 325. Condenou a doutrina ariana e foi modificado pelo Concílio de Constantinopla, que acrescentou o Espírito Santo ao credo. Estabeleceu a doutrina da Trindade. Então, não foi no Concílio de Nicéia que se estabeleceu a doutrina da Trindade. Foi o primeiro Concílio de Constantinopla, sobre Teodósio. Então, o primeiro Concílio de Constantinopla se reuniu na igreja de Santa Irene de maio a julho de 381. Foi o primeiro concílio ecumênico convocado por Teodósio I em 381. O concílio aprovou o credo niceno-constantinopolitano e tratou de outros assuntos teológicos. Então, quando eles fizeram o credo no concílio de Nicéia, eles não falavam nada sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não estava estabelecido no concílio de Nicéia. Ele foi estabelecido no concílio de Constantinopla. Foi, então, no ano 381 em que se aprovou a doutrina da Trindade. Tudo isso por quê? Porque a ortodoxia acabou vencendo sobre as outras doutrinas, né? Então, nós vamos ter a doutrina da Trindade a partir do ano 381. O cristianismo foi estabelecido como religião oficial pelo Edito de Tessalônica por Teodósio em 27/2 de 380. Então, não foi Constantino que iniciou a Igreja Católica, mas foi Teodósio, né? A gente sempre cai nesse erro, né? Muitos cristãos, principalmente os protestantes, falam que foi Constantino que fez a doutrina da Trindade, que foi ele que estabeleceu o catolicismo. Não, ele na verdade, ele ajudou muito, né? Porque ele fortaleceu a unidade, né? Fortaleceu principalmente o império com uma religião agora de Estado, né? Uma religião única, que os cristãos era já a maioria, né? No império. Mas ele passou a ser uma religião oficial em 381. Então, praticamente, quase 50 anos, né? 55 anos praticamente, depois do Concílio de Nicéia. Acho que eu pulei um mapa. Não pulei não, desculpa. Então, o credo niceno ficou assim, ó. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Então aqui já acaba com a doutrina ariana, né? Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E, de novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E isso foi acrescentado no Concílio de Constantinopla. Entre as outras modificações, essa foi a modificação central, né, que introduziu o Espírito Santo no credo. Ele falou pelos profetas: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Não está falando de romana. Creio na Igreja una, única Igreja, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Não é uma coisa maravilhosa, gente? Isso aqui, para mim, é como se fosse uma poesia. Ela reflete tudo aquilo que a gente crê, né? Então, ela teve uma grande influência. A gente não recita o credo nas nossas igrejas, né? Por ser um costume católico. Então, geralmente, antes do terço, eles recitam o credo, né? Depois eles falam o terço. Então, o rosário, falando de terço, o rosário era um conjunto de bolinhas, né? E que era muito grande para se rezar o rosário inteiro. Então, o que eles fizeram? Eles reduziram para um terço do rosário. Então, fizeram um rosário menor, né? E chamou de terço, que é um terço do rosário maior. Então, os católicos hoje utilizam aquelas bolinhas para rezar, né? E a cada bolinha maior é um Pai Nosso, né? Depois tem a reza da Virgem Maria e tal, né? Então, um terço é um terço do rosário. E eles falam do credo antes do terço, né? E a gente vê também muita obra musical sobre o credo, né? Então, o credo niceno tem a obra do barroco, tem obra do clássico, né? E do período romântico. Tem várias missas, né? Em que se canta o credo. Então, eu queria apresentar para vocês o credo niceno, em latim. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patri natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumen, Deum verum de Deo verum, genitum, non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui proter nos homines et proter nostram salutem descendit de celi, et incarnato est de Spiritu Sancto ex Maria Virgini, et homo facto est. Crucifixum etiam pro nobis sub Pôncio Pilatus, passus et sepultus est. Et resurrexia tertia die, secundum Scriptura, et ascending in celum sed ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivus et mortus, cuius regni non eri finis, et in Spiritus Sanctus Dominum et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedent, qui cum Patri et Filius simuladoratur et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in resurrectione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi saeculi.
Amém. É uma coisa maravilhosa. Acho que eu vou falar para o Lamartine fazer um culto em latim um dia. Tá vendo esse filioque? Então ele está falando aqui, ó, que o Espírito Santo, né, que procede do Pai e do Filho. Esse filioque, a introdução desse filioque no credo vai dar origem a uma dissensão na igreja. Vai dar origem a uma dissensão na igreja, vocês acreditam? Não é somente por causa disso, mas isso foi a gota d'água, né? Onde separou a igreja católica e a igreja ortodoxa. No ano 1000, separou então definitivamente a igreja. Nós vamos ver isso aí nas lições mais adiante, a gente vai retomar, mas é só para vocês terem uma ideia que a introdução do filioque no credo fez com que a igreja se dividisse, né? Porque a igreja ortodoxa não cria que o Espírito Santo procedia do Filho, né? Vinha só do Pai. Então, isso aí foi uma controvérsia que acabou fazendo com que eles se dividissem, né? Então, com relação a Constantino, qual foi, então, o resumo, né, de toda essa aula de hoje? Foi o seguinte: Constantino, ele foi eleito primeiro como sendo um imperador do nível menor, né? Ele mais 3. Quando, então, Diocleciano morre, o exército coloca ele como Augusto, e aí ele vai ter que guerrear com os outros dirigentes romanos. Ele acaba vencendo a guerra, então, por causa daquele sonho que ele teve e que desenhou aquele símbolo nos escudos dos soldados, ele acaba se aproximando, então, da igreja. Ele, então, é batizado, né, bem no fim da sua vida, nunca abandonou o culto pagão, né? Ele era o pontífice do culto pagão, desse representante, mas ele abre um caminho, uma estrada muito grande, né, para o cristianismo. Então, ele convoca esse concílio de Nicéia, ele promove toda a locomoção, a estadia. Eles ficaram muito tempo nesse concílio. Uns falam que é 1 ano, mas tinha mais ou menos entre 200 a 300 bispos, né, de todas as igrejas do Império, né, que se reuniu lá. E então ele acabou com primeira coisa foi com essa controvérsia doutrinária que poderia dividir a igreja, e também ele começa a abrir espaço então para que a igreja seja um instrumento de domínio do Império Romano, né? Porque acaba sendo um império com uma religião, né? E a religião pagã acabou sendo secundária. E ele também foi um grande construtor de igrejas, né? Não, ele logicamente que não foi lá construir, mas ele ordenou, né, a construção de várias igrejas. E a sua mãe foi uma missionária, né? Hoje tem a Santa Helena na Igreja Católica, que era a mãe de Constantino, né? E dessa concílio de Nicéia nasceu esse credo, que depois foi modificado, mas é uma obra de arte, praticamente, né? Uma confissão de fé que até mesmo a Igreja Anglicana tem esse credo nos seus estatutos, né? Então, abre-se assim e começa, então, agora a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? A gente vai ver que o bispo de Roma tem muito mais força do que os outros bispos, né? Então ele acabou encampando, né? Acabando com aquelas 5 centrais e ficando Roma como sendo a principal dirigente da igreja, né? E com isso a gente vai ver, através também da Idade Média, que eles começam a formar o direito canônico, que eles já vão ter a base para fazer a Inquisição, né? Essa base dada por Santo Agostinho. Então, ele já tem a base da Inquisição, a gente vai ver como que foi esse processo inquisitório,
e que acabou matando muitas pessoas, né? E era uma morte cruel, né? De queimar as pessoas e tal, né? Mas a gente vê assim que para o mundo cristão foi muito importante esse anexação do Império Romano com a Igreja, né? Isso foi um grande passo evolutivo que a gente vai ver que todo o Ocidente foi influenciado pelo cristianismo graças ao Império Romano, né? Se não tivesse o Império Romano, talvez o cristianismo talvez não tivesse tanta influência. Então ele foi também um instrumento de Deus, né? Mas mesmo sendo um instrumento de Deus, Deus não influencia e ele também não intervém naquilo que o homem quer fazer, né? Tanto é que hoje vocês podem ver as nossas igrejas como é hoje, né? Cada um faz aquilo que entende. Então, Deus não vem e intervém naquilo que a pessoa deve fazer, por onde deve ir, né? O homem tem a sua liberdade de fazer as coisas, né? Mas foi um grande instrumento de Deus, né? Para que o cristianismo avançasse, né? E também para que os nossos escritos fossem estabelecidos, tá bom? E com isso a gente termina a história de Constantino. Se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, tudo bem. Se eu não puder, eu não posso fazer nada. Eu posso pesquisar e trazer a resposta na outra aula. Se alguém quiser Pedro, falar alguma... Só uma dúvida. Você falou do Espírito Santo no credo no concílio, né? Que foi estabelecido a divindade do Espírito Santo, né? Isso. Só que assim, por exemplo, antigamente eles acreditavam que o Espírito Santo era só um braço de Deus, era mais ou menos isso? Na então, questão dos Atos, quando foi escrito. Então, eles acreditavam por muito tempo, tá? Que eles acreditavam por muito tempo que o Espírito Santo era somente uma força de Deus, como a Testemunha de Jeová creem hoje. A Testemunha de Jeová, eles creem praticamente na doutrina ariana. Né? Fala que Jesus Cristo não é Deus, Deus é Deus, e Jesus Cristo é o Filho, né? E o Espírito Santo é apenas uma força. Entendi. Então, obrigado, viu, professor? Nada. Professor Pedro, por favor. Oi. A cultura católica, né? A Igreja Católica, durante bons anos, eu fui ministro do batismo, batizava e fazia aquele famoso cursinho dos pais que iam batizar as crianças. Então, eu passava a doutrina católica. E eu lembro que, na minha santa ignorância, eu creio que Deus deve ter me perdoado, que eu falava que é o catecismo da Igreja Católica, que a Igreja Católica Apostólica nasceu, né, ela começou através de Pedro, que é pedra, que é o primeiro Papa. O primeiro Papa foi Pedro. Então a Igreja Católica nasceu lá, tal, desde, né, a manipulação. Então, através do estudo, aqui você nos mostra que em 381 que começou a Igreja Católica, no Concílio Ecumênico por Teodósio. Tem nada a ver com Pedro. Não é isso? Então, é porque, veja só, né? Porque eles tiveram esse nome católico, apostólico, a partir de Teodósio, mas até então eles falam que teve uma sequência, né? Teve Pedro, depois de Pedro veio Clemente. Aí foi indo. Então eles acreditam que Pedro foi o primeiro Papa, por causa daquele versículo que Jesus falou sobre essa pedra edificarei minha igreja, né? Então eles acham que não teria sentido Deus mudar o nome de Pedro, que era Simão, para Pedro, né? E falar que ele não era pedra. Ele era pedra, né? Então, eles interpretaram que Pedro era a pedra fundamental da igreja. Ele foi o primeiro Papa, o primeiro líder. Né? Ele só foi para Roma para morrer, né? Mas ele era o primeiro líder da igreja
E a sequência de liderança foi por Clemente de Roma, né? E depois foram começando a liderar. Então, vai ter uma hora na história em que se domina o primeiro papa, né? Alguém que se chama de papa, porque até então era só bispo. Me parece que era Dámaso, que foi aquele bispo que influenciou o São Jerônimo. Ele parece que teve o título de primeiro papa, Dámaso, né? Ele se chamou, então, mudou o título dele, né, de bispo para papa. E foi aí, então, que começou. Mas o católico crê mesmo que a igreja nasceu de Jesus Cristo através de Pedro. Ali que é a verdadeira igreja deles, né? E tanto é que Eusébio Inácio da Antioquia usou esse termo católico, né? Logo no segundo século, né? Mas só que o termo católico significava que era universal, né? Não era o católico romano. Então, o católico romano, depois que estabeleceu a Igreja de Estado, é que passou a ser então o catolicismo romano, né? Foi aí que se estabeleceu várias coisas, né? De cultuar os santos, depois de crer no purgatório, né? E depois a gente vai ver, através da Idade Média, o que ocorreu, por que eles adoravam imagens, né? E teve até um movimento dentro da igreja que era iconoclasta, a gente vai falar sobre isso. Agora, se você um dia falou, né, que a Igreja Católica começou com Pedro, tal, não está errado, porque essa é a tradição do catolicismo, né? Então você seguiu a tradição do catolicismo. Mas se a gente for estudar assim de uma maneira mais científica, a gente vai ver que ele começou em 380. Tá bom. Mas o erro maior era achar que a pedra angular era Pedro. Isso aí não tem perdão. Isso é. O catolicismo romano não é Pedro, né? Alguém mais? Então, na aula que vem, a gente então vai entrar na Idade Média, né? Já vai abandonar essas coisas, vai começar a entrar na Idade Média, a idade dos missionários, né? Que vai começar a espalhar então o cristianismo em todas as nações, né? Então veja só, esses primeiros missionários eram missionários católicos, né? Depois é que eles abandonam um pouco das missões, quando entra a reforma protestante, vai ser no ano 1500. Então, veja, eles vão começar no ano 400. Então, até 1500, tem 900 anos de liderança dos católicos, né? Então, foi graças a eles que o mundo ocidental é cristão, né? Então, a gente não precisa brigar com a Igreja Católica. A mãe de Constantino, a gente não fala bastante dela, que ela foi uma missionária, né? Foi. Santa Helena. Ela trabalhou muito do lado da igreja, né? Se for ver. Ela foi a primeira missionária arqueóloga. E ela para descobrir os restos, né, da cruz, tal. Então criou assim muita idolatria, porque ela achava o pedaço da cruz, achava uma outra coisa, então chamou de relíquias. As relíquias católicas foram na sua maioria foram formadas por Santa Helena, né? Então ela que pegou várias coisas lá e começou a formar as relíquias. E essas relíquias acabou sendo uma idolatria para os católicos, né? Sim. Até hoje, né? Até hoje ainda tem relíquias de Santa Helena. Sim. Foi as imagens, nossa. Uma obra maravilhosa, mas acabou caindo na idolatria. Sim.
Então, nós também, quando falarmos da idolatria, quando vamos falar do movimento iconoclasta, a gente vai ver que São Crisóstomo vai dar uma sustentabilidade para a adoração de imagem muito legal. Mas não para nós. Então, a gente vai ver qual é a diferença, né? Dessa adoração de imagens como um culto pagão e a adoração de imagem no culto cristão. Tá? Não percam. Tá bom, pessoal? Então, eu vou acabar a gravação aqui e nós vamos orar. Eu agradeço a presença de todos. Temos 30 pessoas nos assistindo.